Ó, falando aí sobre aliados de Bolsonaro, acabou de cair uma notícia na nossa página do UOL, da Natália Portinari, falando sobre Felipe Martins, né? Reportagem aqui da Natália Portinari, nossa colunista também no UOL. Ex-assessor de Bolsonaro é condenado por racismo. Ele foi condenado por racismo pelo gesto. Vocês lembram, né, dessa imagem, o gesto que ele fez ali, o gesto de supremacia racial que ele fez durante uma sessão do Senado. A gente tem aí a imagem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele atrás, com esse gesto. Numa decisão tomada na segunda-feira, e ainda cabe recurso, importante dizer, a Justiça Federal de Brasília condenou ele a 850 horas de serviços gratuitos, além de R$ 22.000 em multas e R$ 30.000 em danos morais. Foi no dia 25 de março de 2021, numa sessão remota do Senado, né, a gente estava em plena pandemia, que Martins usou a transmissão online para fazer gestos de ok com a mão direita, usado entre os supremacistas brancos dos Estados Unidos para remeter à expressão poder branco, né, power. White Power. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Martins realizou esse gesto próprio de supremacistas brancos de forma livre e consciente, sabendo que a sessão estava sendo transmitida por diversos veículos de comunicação. E na sua defesa, Martins disse que estava ajeitando o terno. Aí o Ministério Público diz que, muito além de qualquer dúvida razoável, os gestos realizados pelo denunciado por duas vezes, em momentos distintos, buscaram reproduzir as letras, né, W e P, que fazem referência justamente a essa expressão, White Power. Ainda segundo o Ministério Público, o laudo pericial no processo conclui que Martins não pinçava a borda do paletó com os dedos. E aí, manifestando-se como uma ação incompatível com o ajuste justamente do blazer, como ele falava, né, do paletó. E aí, por isso, essa decisão. Em uma sentença de 66 páginas, o juiz federal Davi Wilson de Abreu analisou as circunstâncias do gesto e disse que é preciso considerar o contexto. Segundo ele, o gesto foi claramente intencional e Martins sabia que estava aparecendo numa transmissão online. Ele refuta o argumento apresentado pela defesa de que as pessoas em geral, ao fazer o ok com as mãos, corriam o risco de serem imputadas do mesmo crime. E aí, hein, ô Sakamoto, começa com você. Felipe Martins condenado por racismo. Eu lembro desse dia, foi tão intenso isso, né? Isso foi tão forte, foi tão agressivo. Como é que você analisa a decisão da justiça? Fabiola, é o mínimo, na verdade, né? Isso é para dizer, é isso. E a condenação dele por conta daquele ato que foi descarado, no meio de uma sessão, sabe, utilizando aquele momento, acho que era o discurso do presidente Rodrigo Pacheco, e ele falando, e ele atrás fazendo aquilo. Não, é uma coisa que acho que o óbvio, eu não vou me ater no óbvio, porque o óbvio é que como é que o Jair Bolsonaro tem na sua equipe alguém que faz isso? Só que aí depois, quando você vai pensar e responder, não, faz sentido ele ter alguém na equipe que faz isso, sabe? Exatamente por conta do que foi o governo dele, do que é o histórico do governo dele, principalmente no que diz respeito aos direitos fundamentais. Agora, o mais louco, Fabiola, aqui de tudo isso é que se você for na Europa, se é ocidental, e se você for nos Estados Unidos, né, e você chegar para supremacistas brancos, né, alguém aqui do Brasil ou da Argentina, supremacistas brancos, falando, porque nós, brancos, o pessoal lá vai falar, oi? Você é o quê? Não, porque nós, brancos, não, meu amigo, você não é branco, você é latino, você não é branco. Então, é muito louco, porque o pessoal fica se referindo nessa questão da supremacia branca, que é, na verdade, um entojo, sabe? É um absurdo completo, mas tem os grupos brasileiros, fascistas, neonazistas, esse pessoal que se diz nós somos brancos, são brancos aqui, porque lá fora eles não são vistos como brancos, são vistos como latinos.
Aí você fala assim, mas por que que você está falando isso? Estou falando isso para mostrar o ridículo de toda essa situação, o ridículo de toda essa história, né? De pessoas, na verdade, que se colocam numa categoria de ser superiores às outras por conta da cor de pele ou da origem étnica, né? Em cima e utilizando discursos pseudocientíficos, né? E construções bizarras, narrativas, né? Que são passadas ao longo do tempo, são importadas para cá, inclusive. Só que na hora do vamos ver, esse pessoal todo não é visto como parte integrante desse grupo lá fora. Eles não são vistos, eles são vistos como outro grupo. Eles são vistos, você, meu amigo, você é cucaracha, você é latino, e todos aqueles xingamentos e todas aquelas agressões, né? Só que aí o que acontece? Eles acabam fazendo esse seu pequeno mundo de dor e sofrimento junto a pessoas no Brasil, enquanto eles mesmos são vistos com o olho torto lá fora, né? Agora, punições como essa tem que servir como exemplo, Fabiola, e não pode, essas punições precisam acontecer aos borbotões. Infelizmente, o Brasil é um local com muita célula, células neonazistas, células de supremacistas brancos. Você tem ataques sabe, a pessoas negras, a pessoas indígenas, a asiáticos, por conta dessa, inclusive, por conta dessas células, a demonstração pública de símbolos neonazistas. A Polícia Federal e as polícias têm atuado e têm atacado nisso, só que infelizmente as redes sociais têm sido um repositório e um espaço de articulação desse pessoal. Né? Inclusive, há muitas críticas com relação ao X por conta disso, após a compra de Elon Musk, que ele acabou liberando isso. Então, a gente precisa atuar na educação, né, principalmente das nossas crianças e jovens, para que eles não achem que isso é ser legal e contestador, isso é ser imbecil, né? Atuar de uma forma firme na regulação das plataformas sociais para que elas retirem esse tipo de conteúdo sem precisar de notificação, porque é um absurdo completo, mas também que haja punição rigorosa a todo mundo que tentar publicamente, né, ou mesmo, sabe, passar essa mensagem adiante, promover essa mensagem odiosa adiante. É, ô Josias, a gente sabe que Felipe Martins também é um dos alvos de investigação sobre toda essa tentativa de golpe, né, e até a atuação dele durante o governo federal. O que que esse gesto tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Isso tem algum tipo de relação? Essa atitude dele, o que que essa atitude representa? A atitude representa, é o símbolo de uma era, né, Fabiola? A era Bolsonaro era assim, era isso. Eles eram adoradores do Donald Trump, que está agora voltando ao poder, e o Donald Trump também é um admirador da supremacia branca norte-americana, e o Felipe Martins era a personificação eh, da, da tropa paisana do Bolsonaro. Nem só de fardados era feito o exército do Bolsonaro. Havia também os soldados paisanos, como era o caso do Felipe Martins. E ele imaginou que fazia bossa ao encenar ali para as câmeras da TV Senado, atrás do presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, esse gesto que caracteriza os supremacistas brancos norte-americanos. Né? E a despeito dele ter adicionado escárnio à disfarçatez, alegando naquela ocasião que estava apenas ajeitando o terno, já estava claro desde o início que a bossa do Felipe Martins, que era assessor internacional da presidência da República, era apenas boçalidade, né? Uma boçalidade criminosa. Chega agora com 3 anos de atraso a condenação criminal. Primeira instância ainda pode recorrer e saiu barato, né? Porque, infelizmente, esse tipo de crime, esse tipo de preconceito, ele é punido com serviços à comunidade, pagamento de multas, 20 mil de multa, mais 30 mil de indenização por danos morais coletivos. Então sai muito barato, né? Mas é preciso que a condenação venha, embora seja michuruca perto da ofensa, é preciso que ela venha, porque os criminosos no Brasil, Fabiola, e nós estamos falando de um criminoso, preconceito é crime no Brasil, afora as imputações que o Felipe Martins enfrenta também no enredo do golpe, e ele terá a oportunidade de se defender lá.
a esse crime, não é? E é preciso que os criminosos tenham uma noção no Brasil de que a impunidade não pode ser a principal característica do Brasil, né? Infelizmente, nós temos convivemos com esse flagelo, né? O flagelo da impunidade. Sempre que vem uma punição como essa, há um certo alívio, embora a punição seja michuruca, há um certo alívio, porque passa a sensação de que não vivemos num país 100% feito de impunidade, né? Agora é preciso ver, cabe recurso, vamos ver como é que serão julgados esses recursos, né? Mas, de todo modo, com o que temos até agora, não deixa de ser um alento que essa condenação tenha chegado, embora tenha chegado com 3 anos de atraso.